nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, graças a Deus por esta noite. Essa noite é única, né? Ela não voltará mais. E nós temos a oportunidade de vê-la com saúde, né, na presença do nosso Deus. Irmãos, essa mensagem que o Senhor escolheu para falar com cada um de nós nesta noite, ela tem como título: A História Continua. Reticências. Existem várias datas durante o ano. Algumas delas estão no calendário anual e outras não. Mas existem fontes, né, que fornecem informações sobre muitas datas importantes que nós não vemos no calendário anual. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu era bem pequeno ainda, em casa tinha uma coleção de dicionários, e nesses dicionários eles tinham várias datas que no calendário não tinham. Às vezes a gente tem a oportunidade de ouvir alguma rádio e de repente essa rádio ela traz: olha, hoje é dia, por exemplo, do cardiologista, hoje é dia do maquinista, enfim. Existem muitas datas que nós não temos conhecimento, mas que elas são importantes, por isso elas existem. Entre elas, não podemos deixar de destacar uma em especial que se comemora justamente no mês de outubro. Talvez vocês podem pensar: não, é o Dia das Crianças. Também é um dia importante, o Dia das Crianças. Inclusive hoje, à tarde, teve um trabalho ali especial na nossa igreja, voltado para as crianças. Como eu tinha essa responsabilidade de estar aqui trazendo a mensagem, então eu me preocupei em estar ali, né, meditando, para que eu pudesse estar aqui. Mas houve um trabalho ali voltado para as crianças, uma data importante no mês de outubro. Mas eu quero falar de outra data também importante no mês de outubro, precisamente agora no final de outubro, dia 31 de outubro. Quem sabe o que se comemora no dia 31 de outubro? Importante a gente trazer então nessa noite, né? No dia 31 de outubro, a próxima terça-feira, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Importante para nós cristãos, esse dia é um dia extremamente importante. Eu peguei alguns pequenos fatos aqui para a gente dar essa introdução. Dia 31, terça próxima, a tradição cristã reformada completará 506 anos. A data fundante é 31 de outubro de 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero afixou nas portas de sua paróquia suas 95 teses ou proposições. Seu gesto desencadeou um desejo latente em muitas pessoas da época, dando início ao movimento que passou para a história como Reforma Protestante. Era apenas o início e logo se tornou um furacão que varreu a Europa, um divisor de águas. Para muitos historiadores, a reforma põe fim à Idade Média, dando passagem à Idade Moderna. Com o passar dos anos e com o certo amadurecimento do movimento reformador, alguns axiomas foram sendo fincados como verdades diretivas da reforma. Esses axiomas, até hoje, são considerados legados aos cristãos de tradição reformada. Eles traduzem de forma sintética as principais sentenças da reforma. São elas:
esses axiomas, se compreendidos e vividos, podem fazer de nós homens e mulheres melhores. A partir de Cristo, da fé, da graça e das Escrituras, podemos dar um novo rumo à sociedade, ou uma sociedade nova, recriada, regenerada, a partir de um novo homem em Cristo. Viva a reforma! Então, como várias datas, elas são comemorativas, então essa é uma data onde nós, como cristãos, nós devemos comemorar. Glória a Deus pela reforma. Glória a Deus por essa data tão especial que às vezes esquecidas por nós, mas elas precisam serem trazidas à memória, porque todo legado deixado, ele precisa ser relembrado. Aliás, nós só existimos por conta justamente dessa reforma. Nós existimos e nós carregamos a doutrina que nós carregamos porque antes de nós houve pessoas valorosas, houve pessoas importantes, pessoas que fizeram a diferença nessa terra, e elas não podem ser esquecidas, porque elas tiveram um papel extremamente importante na história. Mas a história continua, e é por isso que nós estamos aqui. Apesar de todos os axiomas estarem interligados uns aos outros, na fé, a graça, as Escrituras, a glória, o tempo de ministração que nós ministramos aqui, ele não nos permite falar de cada um deles em detalhes e profundidade. Até mesmo o que separamos para falar nessa noite, o tempo não nos permite falarmos dele em detalhes e em profundidade. Mas falaremos e deixaremos que o Espírito Santo nos ajude a explorar um pouco o axioma, as Sagradas Escrituras. A importância das Escrituras na reforma protestante. Nada poderia e não pode estar acima da autoridade das Escrituras Sagradas. E as Escrituras foi de fato realmente algo extremamente importante para que a reforma ela acontecesse. Por quê? Justamente as Escrituras elas estavam sendo deixadas de lado. A autoridade das Escrituras ela passou a ficar de lado e passou-se agora a dominar a autoridade humana. E por isso, nada, nem ninguém pode estar acima da autoridade das Sagradas Escrituras. Nem Papa, nem Padre, nem Bispo, nem Pastor, e nem mesmo um anjo, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo de número 1, e versículo de número 8. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui rapidinho. Gálatas, capítulo de número 1. Versículo de número 8, nos diz assim a palavra de Deus: mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo, ele falando aos Gálatas, a igreja de Galácia, mas ainda que nós mesmos, nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Em outras traduções, amaldiçoado. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor
para que a reforma ela se estabelecesse, porque antes dele tiveram alguns homens valorosos que da mesma forma não se curvavam à manipulação humana, às decisões humanas que contrariavam as Sagradas Escrituras. Alguns deles foram mortos de forma cruel, porque escolheram defender a autoridade das Escrituras do que se submeterem à autoridade humana e manipuladora da época. Esses pagaram com as suas próprias vidas, mas não negaram a palavra de Deus. Porque nada está acima, irmãos, da palavra do nosso Deus. Nós aprendemos e vamos meditar um pouco sobre isso nesta noite, sobre a importância de prezar pelos ensinamentos do Senhor. Quem preza pelas Escrituras tem a mão do Senhor sobre ele ou sobre ela. João 15, versículo de número 7, Jesus ele vai falar algo extremamente importante para nós. João capítulo 15, versículo 7 em diante, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus ele está aqui relatando a importância das palavras do Senhor estar em nós e nós estarmos também nas palavras do Senhor. Isso me faz lembrar um outro texto, que eu queria compartilhar no início com vocês, que está em Tiago. Tiago, no capítulo 1, se não me engano. Tiago, capítulo número 1, a partir do versículo número 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então esses textos são apenas alguns textos que confirmam que aquele que preza pelas Escrituras Sagradas, ele tem a mão do Senhor sobre ele ou sobre ela. Por isso a importância das Sagradas Escrituras. É importante a gente lembrar que até mesmo antes que Martinho Lutero ele fosse levantado por Deus para trazer a reforma, já havia uma profecia de muitos anos atrás, por meio dos lábios de João Hus, que estava sendo ali sentenciado à morte, e ele disse nas suas palavras, olha, hoje vocês matam, eu não lembro agora, eu não separei, mas o pastor aqui vai me ajudar, hoje eles matam um ganso, é isso mesmo? Mas daqui 100 anos se levantará um cisne, é isso mesmo? É por aí, né? Deus já estava anunciando, depois de cerca de 100 anos, ele levantaria um cisne, se referindo a Martinho Lutero. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem uma autoridade tão grande que o próprio Deus ele não permite que ela seja
esquecida. Ela prevalece sobre os tempos, sobre todos, porque ela é poderosa. E Martinho Lutero, então, ele se levanta ali, ele que era um estudioso ali da Igreja Católica, um padre, ali ele, estudando as Escrituras Sagradas, ele percebeu que algumas coisas estavam diferentes daquilo que a Bíblia ela ensinava, daquilo que a igreja ensinava naquele momento. E ali então o Senhor ele levanta aquele homem para colocar ali 95 teses pregadas ali naquela igreja, mostrando tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que estava contrariando as Sagradas Escrituras. E ali o Senhor ele se cumpre na vida de Martinho Lutero, isso que eu acabei de dizer, que preza pelas Escrituras tem a mão do Senhor sobre ele. A mão do Senhor estava sobre Martinho Lutero, que agora ele se tornou ali uma vítima, né, de uma perseguição daquela igreja, ali como ela perseguiu todos os que foram antes, levando-os até a morte, a sentença de morte. Ali Martinho Lutero também foi considerado ali um herege por aquele povo, sendo que eles que eram hereges, porque heresia é ir contra as Escrituras Sagradas. Martinho Lutero estava indo a favor das Escrituras Sagradas, indo contra aquela cúpula religiosa que ali ensinava aquilo que era errado. Mas o nosso Deus, como é maravilhoso, poderoso, então ele preparou para que agora um homem daquela época escondesse Martinho Lutero no castelo, e ali naquele castelo, durante aquele tempo que ele ficou ali, ele foi usado para traduzir as Escrituras em alguns idiomas. Então nosso Deus, a mão do Senhor é sobre aqueles que prezam pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, é interessante quando nós passamos a ler as Escrituras Sagradas e nós percebemos a importância daqueles que realmente fizeram essa escolha de prezar pela palavra do Senhor, aqueles que tiveram cuidado em se dedicar, em aprender, em se aprofundar na palavra do Senhor. Eu lembro de Davi, principalmente no Salmo de número 119, Davi ele vai expressar em vários momentos o amor que ele sentia pela lei do Senhor. Ele diz: ó, como amo a tua lei, ela é mais doce do que o mel ao meu paladar. Ele começa o próprio Salmo número 1 dizendo: bem-aventurados felizes, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele começa dizendo que feliz será quem preza pela palavra do Senhor, pelas Escrituras Sagradas. Ele tem um futuro de felicidade, alegria, e até mesmo a morte não pode impedir a alegria e a felicidade dele, porque a morte é momentânea na vida daquele que realmente decidiu levar consigo a palavra do Senhor. Mas, irmãos, meditando ainda, né, sobre esse fato de que a mão do Senhor ela é sobre todos aqueles que escolhem se dedicar e se aprofundar na palavra do Senhor, eu queria compartilhar uma história um pouquinho, né, com vocês, de um homem também valoroso que fez a diferença nessa terra e que muitas vezes nós não ouvimos falar quase nada dele. Esdras, no capítulo número 7, nós vemos aqui registrada uma das passagens mais lindas que nós temos nas Escrituras Sagradas, porque esse homem chamado Esdras, ele foi um homem que fez a diferença, justamente por ter as Escrituras Sagradas como parte fundamental da sua vida. Uma das informações que nós temos sobre Esdras é que ele era um escriba descendente de Arão. Ele era um escriba descendente de Arão e também foi sacerdote. Outra
informação que nós temos acerca de Esdras é que ele foi um daqueles que lideraram agora o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Sabemos que houve 3 pessoas importantes que Deus levantou para que ele pudesse trazer o povo agora de Babilônia para Jerusalém novamente, e Esdras foi um deles. A primeira leva que Deus permitiu que voltasse de Babilônia para Jerusalém foi liderada por Zorobabel. A segunda leva de pessoas foi liderada por Esdras. E a terceira leva foi liderada por Neemias. E aí eu queria só ler um pouquinho aqui no capítulo número 7 para que a gente possa ver essa característica importante que havia em Esdras e fez com que Deus escolhesse ele entre muitos para que ele pudesse liderar agora uma parte desse povo para estar retornando para a sua terra. E não somente isso, mas nós vamos observar nesse texto que Deus também, como está escrito, que o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele se move, ele se inclina para a vontade de Deus. O coração do rei se inclinou aqui para a vontade do Senhor também. Olha só o que diz no capítulo de número 7 de Esdras. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Se cumpre o que a gente leu ali no Evangelho de Mateus. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós tiverdes as minhas palavras, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, a resposta é certa. O mesmo aconteceu com Neemias. Neemias ele teve também carta branca para fazer o pedido para o rei. Continuando. O rei deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmão, essa parte me chamou a atenção demais, porque nessa parte nós vemos que Esdras ele pôs no coração dele o propósito de buscar a lei do Senhor, e não somente buscar, mas cumprir a lei do Senhor e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É por isso que nós lemos 2 textos no início, porque um texto que nós lemos, ele fala a respeito ali em Jeremias, no capítulo de número 9, versículo 23, diz: aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, em conhecer e buscar ao Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Esdras, a glória dele é essa: conhecer o Senhor, buscar o Senhor, se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Como é importante, irmão, nós nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. Aquele que se aprofunda nas Sagradas Escrituras, ninguém engana.
Ninguém engana, ninguém passa ele para trás. Por quê? Porque ele conhece a verdade, ele tem convicção, ele não fica em cima do muro, porque ele conhece a verdade, ele não vacila, porque ele tem a palavra de Deus no seu coração. É por isso que diz que feliz é aquele que tem a palavra do Senhor, que medita nela de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o caminho, esse é o destino daqueles que têm as Escrituras Sagradas como prioridade na sua vida. Então, fica como conselho para cada um dos irmãos que não lembraram dessa data, durante a semana, vai lá, põe no YouTube, Reforma Protestante, estuda um pouquinho, ouve um pouquinho. Nosso tempo aqui ele é muito curto para que a gente possa explorar tudo, mas existem muitas pessoas trazendo informações importantes sobre esse tempo da Reforma Protestante, para que você possa compreender não somente o valor das Escrituras Sagradas, mas de todos os axiomas que envolvem essa reforma, porque esses axiomas, entre eles a Escritura Sagrada, fizeram toda a diferença para que a reforma da Palavra de Deus pudesse acontecer e as Escrituras se mantessem fiéis como elas são. Esses homens que tentaram manipular esse passado, mas a Palavra de Deus, ela continua e até nós. Então, por isso que é importante esse texto que nós lemos de Esdras. Por quê? Porque ele declara que Esdras, ele se propôs ali no seu coração a buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel. E aí tem o decorrer do texto, a gente não vai ler porque vai levar aí um bom tempo, mas se você puder ler em casa, boa coisa é Esdras capítulo de número 7, e aí você vai ter ali conhecimento de tudo aquilo que o rei permitiu que chegasse ali nas mãos de Esdras, para que ele pudesse reconstruir Jerusalém. E ali foi dado até além. Eu li um texto aqui que fala, o versículo de número 18: com o resto da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. Dos utensílios que foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus, e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue: entregue diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite, sal à vontade, tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois, porque haveria grande ira sobre o rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos que servem nesta casa de Deus. E não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos que conhecem as leis do seu Deus, e que eles sejam ensinadas aos que não a conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus, que a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Que coisa maravilhosa que Deus faz na vida de um homem que se coloca a buscar o Senhor, a praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Se nós vamos estudar a profundo, nós vamos ver que a atitude que Esdras teve foi a atitude também igual à atitude de Neemias, que fez uma oração ali, confessando os pecados do povo, levando o povo a confessar os seus pecados. E ali, quando o povo se voltou em arrependimento a Deus, Deus ele abriu as janelas do céu, porque Deus ele domina sobre tudo, irmãos. Deus domina sobre o rei. E ali
ele ordenou para que o rei desse tudo aquilo que fosse necessário para que o templo do Senhor fosse reconstruído, para que Jerusalém fosse reconstruída novamente, porque o nosso Deus é dono do ouro, é dono da prata, é dono de tudo. E aquele que preza pela palavra do Senhor, ele, quando a sua vontade está alinhada à vontade de Deus, ele é bem sucedido em toda a sua vida. Deus falou isso para Josué também, não foi? Olha, Josué, você medita nas palavras da lei deste livro, você não olha nem para a esquerda, nem para a direita, mas atenta para tudo quanto nela está escrito, então você será bem sucedido. Josué assim fez, lendo a palavra do Senhor, buscando a orientação do Senhor, e ele foi vencedor em todas as suas batalhas. Assim como Davi também foi vencedor em todas as suas batalhas, assim também Deus quer fazer de mim e de você vencedor em todas as nossas batalhas, porque a história continua, a história ela não parou. Esses cada um, Zorobabel, Esdras, Neemias, Davi, todos eles e todos os outros quanto fizeram da palavra de Deus realmente seu tudo, eles fizeram a parte deles. E aí vem agora justamente a grande pergunta para nós nesta noite, porque a história continua. E nós? Será que de igual modo nós estamos guardando a palavra do Senhor como deveriam? Será que nós também da mesma forma estamos nos aprofundando na palavra de Deus como deveria? Porque a palavra é para nós. Eles passaram e a palavra hoje é para mim, é para você. É verdade? A história, ela continua. E nós somos agora o Zorobabel, o Esdras, o Neemias do nosso tempo. Homens e mulheres que Deus ele levantou para que possam agora também, da mesma forma, terem essa palavra arraigada nos seus corações, terem essa convicção nos seus corações de que a palavra de Deus é a verdade soberana sobre toda e qualquer opinião. Nós devemos respeitar as opiniões, mas nós precisamos ser respeitados também na nossa opinião. A nossa opinião, nós cremos nas Escrituras Sagradas e nós não abrimos mão das Sagradas Escrituras. Ainda que isso nos custe a vida, a palavra de Deus ela está acima da nossa própria vida. O apóstolo Paulo, na sua declaração ali em Romanos, essa declaração é a declaração também de um homem que fez da palavra de Deus o seu tudo, e ela é poderosa, essa declaração bastante conhecida por todos nós. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque muitas coisas, irmãos, vêm na hora, o Senhor ele nos traz na hora para que a gente possa juntos falarmos, e na verdade eu lembro do texto, mas nós precisamos ler ele, porque ele é poderoso, ele é forte. Quando eu busco aqui, eu me lembro também de outro homem bastante importante que fez da palavra de Deus o seu tudo, que foi Estevão. Estevão, ele amava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus, e por ensinar e amar a palavra de Deus, ele foi ali apedrejado até a morte, mas ele teve o privilégio em agora ter a confirmação de Deus que estava fazendo certo. Ele, antes de morrer, ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele viu o Filho de Deus de pé à direita do Pai, contemplando ali a sua fidelidade ao Senhor. Romanos, capítulo de número 8, irmãos, versículo 37, nos diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse homem, ele foi também ali sentenciado à morte, o apóstolo Paulo, mas ele não negou as Escrituras Sagradas. Pelo contrário, antes dele morrer, antes dele dormir no Senhor, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora aguardo a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará a mim naquele grande dia. Mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Nós olhamos de um lado catástrofes, guerras com maior intensidade a cada dia, mas por outro lado nós vemos que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E qual o nosso papel? O nosso papel é dar continuidade à história. Deus nos escolheu para que nós demos continuidade a essa história. Esdras, Zorobabel, Neemias e todos os demais servos de Deus, eles fizeram a parte deles. A nossa, falta ainda nós fazermos. Estamos fazendo e precisamos continuar fazendo. E essa palavra ela vem justamente para despertar a cada um de nós de que a história continua, ela não acabou, não, ela continua. Ela continua. E Deus ele conta com cada um de nós para que essa história possa continuar. E da mesma forma que esses homens, eles foram, mas eles deixaram um legado. A reforma protestante, ela aconteceu porque homens se posicionaram e defenderam as Escrituras Sagradas. Eu quero só me ater às Escrituras Sagradas, porque não podemos falar sobre os outros axiomas, porque o tempo ele não nos permite. Nós também, irmãos, nós temos agora como exemplo esses homens convictos da sua fé nas Escrituras Sagradas, convictos daquilo que está escrito como verdade absoluta. Nós temos a certeza absoluta de que a Bíblia Sagrada ela é o manual do cristão. E só para fechar, eu queria ler aqui 2 Timóteo, no capítulo de número 3, falando sobre a importância das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo capítulo 3, conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, é o seguinte, versículo 14: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós precisamos cada vez mais fazermos da palavra de Deus o nosso tudo. Eu lembrei de outro texto que está justamente numa folha anterior aqui. Eu quero agora concluir de fato. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E tem outro texto, irmãos, que está aqui também nessa carta de Timóteo, e eu acho um texto tremendo também. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aí para de fato a gente concluir. É que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente tem vontade de ler, porque ela é maravilhosa, né, irmãos? Ela é maravilhosa. E o texto que eu estou procurando aqui
respeito do bom soldado. Ele diz: sofre como bom soldado de Cristo, né? Isso mesmo, está em Timóteo, eu só não estou conseguindo aqui encontrar aonde está, né? Vamos ver aqui, rapidamente a gente vai encontrar, porque tem um outro texto, não sei se é o mesmo texto, que fala o seguinte: aquele que milita, né? Isso, acho que aqui, ó, o bom soldado de Cristo, capítulo 2 de 2 Timóteo, isso mesmo, o bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, que o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então, aqui fala que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. E é justamente esse o objetivo que nós conseguimos enxergar nesses homens. Eles escolheram agradar ao Senhor. Por isso eles fizeram da palavra de Deus o seu tudo. Eles separavam tempo para meditar na palavra do Senhor, para se aprofundar na palavra do Senhor. Porque quanto mais nós nos dedicamos a algo, mais nós nos enchemos daquilo. A própria Bíblia fala que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Nós precisamos ter o coração cheio da palavra para que a gente possa falar da palavra. Aquele que quer a palavra, ele vai ter prazer de estar ao nosso lado. Aquele que não quer a palavra, ele não vai suportar. Teve uma pessoa, eu estava conversando esses dias, né? E ele falou: olha, eu gosto muito de você, mas você só fala da Bíblia, você só fala de Deus. E ele se afastou. Que assim seja, irmãos, né? Nós precisamos estar cheios da palavra, falar da palavra, anunciar a palavra, que Jesus Cristo está próximo, e é disso que o Senhor ele se agrada. Nós seremos chatos para algumas pessoas, mas algumas pessoas alcançarão salvação ao ouvir e a receber a palavra de Deus. Quantas pessoas que nós anunciamos a palavra de Deus, elas receberam a palavra de Deus e junto à salvação estão dando fruto. Essa é a nossa alegria. Então, que nós possamos realmente levar a sério cada vez mais esse fato de que a história ela continua e Deus ele conta com cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família, da mesma forma que eu tenho orado pelos irmãos. A irmã Maria também está conosco ali nas orações de terça-feira. Estamos orando uns pelos outros, porque nós somos um só em Cristo Jesus.